Dia a todos. Hoje é uma aula que eu particularmente adoro dar, que é a aula de sangue raro. Eu vou falar um pouquinho sobre os conceitos de sangue raro, como que a gente pode identificar esses indivíduos, tanto doador quanto paciente, e como que a gente vem trabalhando ao longo dos anos no Hemosce para criar o nosso registro de doadores raros. Então, a primeira coisa para a gente começar a falar de sangue raro é tentar entender o que é exatamente esse sangue raro, né? Que está tão comentado ultimamente. Inclusive, eu acredito que vocês viram uma reportagem com um motorista nosso aqui do Hemosce, o Gildásio, que é um doador sangue raro, que já ajudou alguns pacientes, inclusive dentro do Brasil. Então, eu posso chamar de sangue raro por algumas razões. A razão que a gente conhece mais, a que a gente lembra mais, é o sangue raro em que eu tenho a ausência de um antígeno de alta frequência. Todo mundo que está acostumado a fenotipar, né, fazer fenotipagem estendida, eu sei que hoje nas agências transfusionais a gente tem só RH e QEL, mas até ano passado a gente tinha essa rotina em algumas agências transfusionais aqui no Ceará. Eu encontrava em praticamente 100% das vezes a fenotipagem KPB positivo. O KPB é um antígeno de alta frequência. Nós não esperamos encontrar um KPB negativo. Se encontrarmos, estamos diante de um indivíduo com sangue raro. A outra definição, que é uma definição que eu acho que a gente, às vezes, até sabe dela, né, como sangue raro, mas a gente, em alguns momentos, esquece, que é a ausência de todos os antígenos de um sistema. E aqui vem, por exemplo, o RH nulo, né, que é muito falado, né, de vez em quando a gente vê na televisão falando do tal do sangue dourado, que é um sangue extremamente raro e, mais do que ser raro, é extremamente demandado por diversos pacientes. Então, de vez em quando a gente ouve falar nesse sangue dourado, que é o RH nulo. O que é o sangue RH nulo? É aquele sangue, aquele indivíduo que não tem expressão de nenhum antígeno do sistema RH, nem do RHD, nem do RHCE. E aqui é uma carteirinha mostrando a negatividade para ser grande, ser pequeno, é grande, é pequeno, de um doador nosso, que não é RH nulo, ele não entra aqui nesse critério, mas ele é D-. A gente já vai contar um pouquinho a historinha desse doador para vocês. E posso chamar também de sangue raro uma coisa que a gente também esquece como raro, que é uma combinação pouco frequente de antígenos comuns. Aqui, por exemplo, é um paciente C grande e pequeno negativos, quer dizer, R2, QEL negativo, KPA negativo, KID-A negativo, S pequeno negativo e DAFA negativo. Essa combinação aqui no Ceará dá menos do que 1 para 2.000 indivíduos. Então, realmente, é uma combinação bem rara de antígenos comuns. A gente geralmente nem olha para eles com esse olhar, mas é importante que a gente sempre pense, né? Qual é a possibilidade de eu encontrar um doador para um paciente que eu vou precisar respeitar essa fenotipagem? É bem pequena, é bem difícil encontrar um indivíduo dessa forma. E eu adoro essa definição. Essa fotinho aqui, a Ana Cláudia que me cedeu, de uma apresentação da Sandra Nance, que é o sangue que está faltando quando precisamos. Então, eu gosto mesmo, que é o nosso dia a dia, né? Então, lembrando que os nossos doadores não nascem em árvore, né? Sangue não nasce em árvore, não cai do céu. Então, a gente precisa cultivar nossos doadores para que a gente tenha sempre o sangue que a gente está precisando para o nosso paciente naquele momento. E o sangue raro vai depender da população. Então, por exemplo, um fenótipo RHD negativo, DAFA negativo, é relativamente comum na Europa, assim como é no Brasil. Na Europa, aproximadamente 1 a cada 20 doadores vai ter esse fenótipo. Mas na China, o fenótipo RHD negativo, DAFA negativo, é extremamente raro. Então, 1 a cada 10.000 doadores vão ter esse fenótipo. E quando a gente pensa nisso, a gente vai lembrar que quando a definição de sangue raro depende da população, mas que independente se eu estou trabalhando numa determinada população, eu tenho que ter um trabalho, e é um trabalho contínuo para buscar doadores raros. Porque não adianta a gente simplesmente esperar cair a nossa mão. Vai cair de vez em quando? Vai.
vai cair o doador, eu vou mostrar para vocês, vai cair um indivíduo raro de vez em quando na nossa mão, mas a gente também tem que saber enxergá-lo como raro e tratá-lo como raro, certo? O mais importante é quem procura acha e quem não procura não acha. E o nosso mundo já sabe dessa necessidade de encontrar doadores raros há muito tempo. E um dos primeiros registros de sangue raro, o Registro Internacional de Sangue Raro, foi criado pela Organização Mundial da Saúde em 1964, né? Então, olha quantos anos atrás. E por uma recomendação da Sociedade Internacional de Transfusão, que percebia que algumas populações não conseguiam atender às demandas transfusionais de seus pacientes porque eles tinham sangue raro. Existe o ISBT, o Working Party, né, o grupo de trabalhos em sangue raro, isso aqui está um pouquinho desatualizado, mas acredito que praticamente todos os membros permanecem lá, que é um grupo que estuda e que tenta encontrar e tenta resolver, ter soluções para os indivíduos com sangue raro no mundo. E aqui nós temos, na verdade, 2 membros do Brasil, a Lilian Castilho, de Campinas, e deixa eu procurar, aqui a Rita Fundão Wendel, do Sírio-Libanês. Nós precisamos de mais membros, vocês concordam? E a definição também vai depender, a definição numérica vai depender de acordo com qual a região, de acordo com qual país, qual a definição que aquele país adotou para sangue raro. E nós temos definições bem liberais. Por exemplo, a África do Sul, ele define sangue raro como menos do que 1 para 100 indivíduos. E temos definições bem restritivas, por exemplo, a do Canadá, que só chama de sangue raro aquele que é encontrado em menos do que 1 a cada 5.000 indivíduos. O que tem importante nessa tabelinha, publicada nesse artigo muito interessante de 2016 na Vox Sanguine? Que nós temos vários países trabalhando doador raro, com registros nacionais de sangue raro, e que a gente tem a possibilidade de ter unidades congeladas além de doadores. Existe também uma última coluninha aqui, que é uma coluninha que tem que gerar preocupações. Eu vou falar especificamente dos Estados Unidos, que tem o maior registro de sangue raro descrito em 2016, com quase 60.000 doadores. Nos Estados Unidos, com a definição de 1 para 1.000, que é essa definição que é utilizada no Brasil e um consenso mais ou menos mundial, eles tiveram 138 solicitações não atendidas de sangue raro. Então, vocês imaginam o tanto de doador raro no registro deles e o pouquinho ainda que teve, mas teve, quer dizer, tivemos ainda 138 pacientes não transfundidos porque não encontraram doadores. Então, os Estados Unidos, provavelmente, em um momento, vai precisar de sangue no Brasil. Nós temos uma população mundial hoje extremamente miscigenada, né? Então, vai ter, sim, brasileiro nos Estados Unidos, às vezes precisando de algum fenótipo que é mais frequente na nossa população. Então, esse sangue raro vai depender dessa migração também de povos, e isso vai repercutir na capacidade de atendimento dos diversos indivíduos. E como é que eu identifico um sangue raro? E talvez seja esse o ponto mais importante na nossa aula. Eu preciso saber que eu estou diante de um sangue raro. E se a gente não falar muito sobre isso, a gente não vai conseguir perceber a importância disso. Eu falo para vocês, eu vou aqui me confessar perante a vocês, que eu tenho certeza que alguns sangues raros já passaram por mim sem eu entender aquilo como sangue raro. Porque às vezes a gente tem um conhecimento limitado de imunohematologia. E a gente consegue trabalhar no dia a dia sem pensar, sem sair da nossa caixinha, da nossa casinha, né? Então, eu preciso realmente olhar para um indivíduo e falar assim, esse indivíduo é diferente, ele tem um sangue raro e ele tem que ser trabalhado de forma diferente. E muitas vezes nós vamos encontrar indivíduos com sangue raro na nossa rotina pré-transfusional. Todo mundo lembra que para eu transfundir um concentrado de hemácia eu preciso fazer a tipagem ABO-RHD, talvez a fenotipagem, dependendo do indivíduo, fazer minha pesquisa de anticorpos irregulares, olha aí a regra de 100%, 100% das vezes que a minha PAI for positiva, eu tenho que identificar o anticorpo, e eu posso também, eu tenho na transfusão de hemácia, sangue total, granulócitos, fazer
tem que fazer a prova cruzada, certo? E de vez em quando, num desses passos, eu posso me deparar com um indivíduo com sangue raro. E o que a gente tem que lembrar? Que todos esses passos são para a gente tentar definir, demonstrar reações antígeno-anticorpo in vitro, para tentar evitar essas reações em vivo. E a PAI provavelmente é o momento com maior frequência que a gente vai encontrar uma pista para um doador raro. Então, a pesquisa de anticorpos regulares, vocês já estão carecas de saber, é uma avaliação, é uma triagem para avaliação de anticorpos irregulares. O que são anticorpos irregulares? São aqueles que eu não espero encontrar, certo? O que eu espero encontrar? Eu espero encontrar o anti-A, o anti-B, o anti-AB. Então, todo anticorpo contra antígeno de hemácia que não seja um anti-A, anti-B e anti-AB, eu vou chamar de anticorpo irregular, certo? Esses anticorpos irregulares podem ser naturais, como a BO? Pode. Quem é que lembra um exemplo de um anticorpo irregular natural? Alguém para me salvar, gente? Quem é que lembra um anticorpo irregular natural? Quer dizer, aquele anticorpo que eu formo sem precisar ter exposição à hemácia estranha. Um doador raro existe aqui. A gente, inclusive, identifica esse doador muito raro muitas vezes por conta de um anticorpo irregular natural. Quem lembra? Anti-A1? O anti-A1 é um anticorpo natural que pode ser formado sem transfusão, né, sem exposição à hemácia estranha, mas eu queria falar especificamente de um sangue raro, que é desse jeito. Quem lembra? Que é bem famoso? Anti-H, Bombay? Anti-H, Bombay, muito bem. Então, lembrando que o anti-H do Bombay é um anticorpo natural, assim como o anti-A e anti-B. Então, é um indivíduo que nunca teve transfusão, nunca teve gestação, e de repente eu encontro um anticorpo que reage com todas as hemácias, com exceção da hemácia Bombay. Mas, normalmente, gente, eu vou encontrar esses sangues raros com anticorpos relacionados à transfusão, gestação, transplante ou injeção de material imunogênico, por exemplo, no compartilhamento de seringas. Então, sangue raro, na grande maioria das vezes, não vai ter o anticorpo associado, a não ser que se exponha a sangue estranho, ok? Mas eu posso sim, não é a única opção ser o Bombay. Temos outros sangues raros que eu tenho formação de anticorpos naturais, certinho? E a PAI, só para a gente lembrar, eu vou usar o soro ou plasma do meu paciente, ou do meu doador, porque eu faço também PAI do meu doador, com 2 ou 3 hemácias fenotipadas, e a regra 100% é, se eu tiver uma PAI positiva, eu tenho que identificar. Tem a opção de não fazer isso? Não. Se algum dia eu falar para vocês, não precisa fazer, o que vai acontecer? Vocês vão falar, vão me internar, vocês vão falar que eu estou ficando doida, certo? Então, 100%, regra 100%, PAI positiva é igual a identificação, ok? Então, meu teste hoje positivo, eu vou mandar minha amostra para identificação. Se minha reação for negativa, eu posso passar para a prova cruzada, sempre lembrando de checar o histórico, né? Então, é obrigatória a checagem do histórico na ficha do receptor. Isso não é simplesmente porque eu quero, é porque a gente precisa e a nossa portaria fala que eu tenho que fazer. Então, nós não temos opção para poder dar segurança ao processo. De quem que eu faço PAI, meu povo? Quem lembra? Vocês fazem no pré-transfusional de todo mundo, não é? Então, todo paciente tem que ter PAI realizado. Todo doador de sangue também, que eu acabei de comentar para vocês, né? Então, todo doador de sangue, eu faço PAI para saber se os produtos plasmáticos podem ou não ser utilizados na transfusão. Então, PAI positiva de doador, eu descarto o plasma, eu não produzo plaqueta. E aqui no Ceará, vou contar um segredinho para vocês, a gente nunca descarta o plasma com PAI positiva, e eu vou já mostrar para vocês como é que a gente aprendeu isso. E, claro, nas gestantes, a gente teve a aula da semana passada, né? Eu já soube que algumas pessoas não prestaram atenção na aula e erraram a perguntinha de quais gestantes que eu tenho que fazer a PAI. Então, a resposta é de
todas as gestantes, independente do ABO e do RHD, ok? Então, esses são os pacientes que de vez em quando, os indivíduos que de vez em quando eu vou encontrar uma PAI positivo, e aí, dependendo do que eu encontrar no meu painel, pode ser que eu esteja diante de um sangue raro. Eu vou contar o primeiro casinho de vocês. Eu falo que sangue raro me marca até a alma, né? Porque eu praticamente, apesar da minha memória ruim ultimamente, eu praticamente lembro de todos os casos de sangue raro, inclusive com detalhes. Eu não sei se eu estou ficando velha, a gente só lembra das coisas que marca, né? Mas vamos lá. Primeiro caso, um paciente do sexo masculino, 52 anos, tinha uma neoplasia de próstata e estava internado no maior hospital aqui do Ceará, chamado Hospital Geral de Fortaleza, para fazer uma prostatectomia. E aí pediram reserva para ele. Esse paciente tinha direta de AB, reversa de AB, então ele era um AB positivo. Quando a gente faz um ABO desse, a gente já fica tranquilo, né? Qualquer coisa serve, o receptor universal está aqui na minha mão, vamos pegar qualquer bolsa para cruzar, né? Preferencialmente AB, obviamente. Mas nós temos um outro testezinho aqui, que acaba de vez em quando judiando da gente. Então, toda vez que eu tenho uma PAI positiva, como tinha esse meu paciente, eu tinha que mandar para a realização do painel. Regra 100%, né? Então, toda vez que eu faço o painel, vamos só lembrando aqui do painel, eu uso 11 a 16 hemácias, às vezes um pouquinho mais, sempre do grupo O, para não ter interferência com meus anticorpos anti-ABO, certo? E eu vou conhecer os fenótipos principais dessas hemácias que eu estou trabalhando. Toda vez que eu faço um painel, eu tenho que fazer um outro testezinho chamado autocontrole, que a gente viu muito isso na aula de transfusão de anemia hemolítica autoimune. O autocontrole significa simplesmente eu testar a hemácia do paciente com plasma ou soro dele, certo? E o autocontrole negativo diz para mim que eu não tenho um autoanticorpo interferindo na minha reação. Painel em LIS, autocontrole em LIS. Painel em enzima, autocontrole em enzima. E esse paciente especificamente tinha um painel todo positivo, das hemácias 1 à hemácia 11, ok? 2 cruzes de aglutinação, todas as hemácias, e um painel negativo em enzima. O que será isso, gente? Será que é uma associação de anticorpos caprichosos com a mesma intensidade de aglutinação? Ou será que é um sangue raro? Certo? Então, toda vez que a gente vê um painel assim, tem que dar mais do que uma pulga atrás da orelha, tem que abrir uma mensagem de alerta máximo para que a gente faça uma investigação de forma adequada. E quando a gente vê um caso desse, a primeira coisa que a gente faz é ir para a fenotipagem. E a fenotipagem desse paciente não tinha nada que chamasse atenção. Ele era Lutran B positivo, S pequeno positivo, lembra do U negativo? Então não era. KID A positivo, então também não era um KID null. DUF B positivo, não poderia ter formado um DUF 3, um anti-DUF 5. KPB, olha aqui de alta frequência, também estava ok, assim como o Celano e RH ok. Então, aparentemente, pela fenotipagem, eu não conseguia concluir o que esse paciente tinha. E claro, gente, toda vez que a gente vê um painel desse, eu tenho que fazer um teste chamado haloadsorção. Vocês lembram na aula de anemia hemolítica autoimune? Eu uso hemácias de doadores, sempre 3 fenótipos, não tem perigo a gente usar de outro jeito aqui no Ceará, porque a gente sabe que existem variantes antigênicas e não quer perder nada. Então, vou usar 3 fenótipos, um RR, um R1R1 e um R2R2. E ver o que prega e o que sobra, certo? No momento que eu fiz a haloadsorção, pregou tudo. Não sobrou nada nos 3 painéis de soro adsorvido. O que essa haloadsorção contou para a gente? Que tem um único anticorpo que reage com todas as hemácias. Então, eu estou definitivamente diante de um doador com sangue raro. E aí, toda vez que a gente tem alerta de sangue raro, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: que sangue é esse? Tá? E nesse momento... Nica, por favor.
E nesse momento, eu não tinha essa informação, a gente ainda não tinha hemateca rara, eu não tinha soroteca rara, e a Biorádio salvou a gente, porque eu enviei lá para o LAC para avaliação da especificidade do anticorpo. Então, alerta máximo de sangue raro. Primeira coisa, definir especificidade. Segunda coisa, o que eu posso fazer para resolver a vida daquele doente naquele momento. E a terceira coisa, que não precisa ser posterior, né? Às vezes vem junto da especificidade, é: cadê os irmãos? E aí, cadê os irmãos? E eu tenho um problema, não sei se as famílias brigam demais na vida, talvez, né? Que eu falo que sangue raro tem uma alta possibilidade de briga familiar. E aí, essa história desse paciente, ele falava que tinha alguns irmãos que moravam em outro estado, mas que ele não falava com nenhum deles. E que não adiantava tentar entrar em contato. Ok, vamos ver o que a gente faz. Fui lá para ajudar a conduzir o caso, né? Eu sou hemato, no final das contas, e eu tinha um paciente lindíssimo com hemoglobina de 14 gramas por decilitro. E esse paciente ia para um procedimento cirúrgico eletivo. Então, naquele momento, com 14 gramas de hemoglobina, nós decidimos fazer uma doação autóloga, em que o paciente é seu próprio doador. Ele foi lá no Hemócio, coletou duas bolsas de sangue total, e eu preparei concentrado de hemácia para esse meu paciente. E aí, primeiro grande ensinamento da aula, para quem está trabalhando com sangue raro. Tem sangue raro, tem que guardar o plasma. Então, esse ensinamento foi uma paulada na minha cabeça, porque eu não sabia a especificidade, o plasma foi para o lixo. Imagina, quase 500 ml de plasma, cheio de um anticorpo, que eu não sei qual é, raríssimo, né? Porque eu não conseguia definir naquele momento, mas esse anticorpo foi para o lixo. E aí é uma tristeza, eu já ensino isso para vocês. Plasma PAI positivo, independente do anticorpo, é um plasma tesouro. É para ser guardado, não é para ser descartado, ok? E a cirurgia dele foi totalmente sem intercorrência, não tivemos problema nenhum. E depois de algumas semanas, recebemos a resposta da identificação, era um anticorpo anti-Gerbit. E nesse momento, eu não tinha ainda como congelar as hemácias, porque a gente não tinha no Hemócio uma solução de congelamento de hemácias. A gente ainda não tem um nitrogênio líquido, a gente usa uma solução de congelamento em freezer habitual. Mas a gente tinha, sim, como congelar o plasma. Vocês lembram que eu joguei fora 2 bolsas de plasma? Aí eu fui ligar para esse paciente, porque eu sou bem cara de pau. Expliquei para ele a situação, falei que ele tinha, como ele sabia que ele tinha um sangue raro, que a gente já sabia qual era o tipo de sangue, o sangue dele, e eu pedi para ele autorizar que a gente fosse coletar na casa dele algumas amostras para a gente poder congelar e deixar para ajudar outros pacientes e identificação, às vezes, de doadores raros. E nossos pacientes, assim como nossos doadores, são bem bacanas, então ele autorizou que a gente fosse lá. E nós começamos no Hemócio, nossa soroteca de sangue raro, né, de plasma raro, com esse paciente específico. E lembram que ele é AB? É o soro raro, né? Então não vai sofrer interferência, não vai ter interferência para nenhum teste com os anticorpos anti-ABO. Então começamos aqui nosso caminho da soroteca rara. O segundo caso, tem muita gente aqui nessa aula que conhece esse caso, de uma paciente do sexo feminino, 53 anos, uma suspeita de síndrome mielodisplásica, e ela morava no interior do Crato. O Crato é uma cidade no interior do Ceará, é nosso hemocentro regional mais distante de Fortaleza, de carro vai dar mais ou menos umas 8, 9 horas, dependendo da velocidade que você vai, e chegou para a gente essa amostra, porque a gente funciona como referência primária do Crato, né? E chegou para a gente essa amostra de madrugada no transporte das amostras do NAT, né? A gente tem um transporte interno dessas amostras, e chegou para mim com um papelzinho mostrando que tinha um painel todo positivo, era do grupo A positivo, já tinham feito o painel lá, tinha uma PAI positiva com um painel todo positivo. E esse painel veio anotadinho junto com as amostras.
Era um painel positivo da hemácia 1 e hemácia 11, 3 cruzes de aglutinação. Quando ia fazer o painel enzimático, 4 cruzes, e tinha um autocontrole negativo. Então, nós temos a opção aqui de uma associação de anticorpos. Pode acontecer? Claro que pode. Eu já levei um puxão de orelha de uma associação muito parecida com o caso anterior, que era uma associação de anti-DUF-A com anti-KID-A, porque no Ceará os anticorpos não leem os livros, nem os antígenos. E aí, pela primeira vez, eu descobri que o KID-A, às vezes, era quebrado com enzima, né? Mas era um painel bem caprichoso, como se fosse de um sangue raro. E esse caso também, a gente tem que pensar, o que é isso? É um sangue raro ou é uma associação de anticorpos? A única coisa, nesse momento, que eu sabia é que não era um autoanticorpo, porque meu autocontrole era negativo, ok? Então, olhou para o painel, sangue raro, até que se prove o contrário. Qual é o próximo passo, gente? A fenotipagem. Era uma paciente, apesar da história de síndrome mielodisplásica, a última transfusão dela tinha corrido mais de um ano antes. Então, quando a gente foi fazer a avaliação dela, ela não tinha nada que chamasse atenção. Era Diego A negativo, para pensar que poderia ser um Diego B negativo, Luteran B positivo, S pequeno positivo, e vamos para trás, nada que chame atenção. E é assim que eu sempre olho o sangue raro, gente. Eu olho de trás para frente. Aí, quando eu cheguei aqui no RH, eu levei foi um susto. Eu falei, que marmota é essa? C grande negativo, C pequeno negativo, E grande negativo, E pequeno negativo. Tem alguma coisa errada, o povo anotou errado ou fez errado esse negócio, vai fazer errado no fenotipagem de RH, que é muito difícil. Eu pingo na cartelinha minha suspensão de hemácia, já tem o sorinho lá, o resultado tem que estar certo. E lá vou eu, 6 e pouco da manhã, porque eu não sei se vocês sabem, perceberam pelas aulas, né? Que eu sou uma pessoa matutina, adoro acordar e dormir com as galinhas, durmo com as galinhas também. E aí, quando eu fui fazer, o pessoal ainda do laboratório do plantão noturno ainda estava dormindo, o pessoal do dia ainda não tinha chegado, lá vou eu para a bancada, sou um desastre na bancada, mas lá vou eu na bancada porque eu sou extremamente curiosa, nunca ia deixar um negócio desse ficar esperando. E eu fui pingar a cartelinha para ver o que acontecia. E quando eu pinguei na cartelinha, realmente, era C grande negativo, E grande negativo, C pequeno negativo, E pequeno negativo, só que tinha um detalhe, era RHD positivo. Essa paciente, na verdade, é chamada de D-. O que é o dash? É tracinho, tracinho. O que significa isso? Que eu sou RHD positivo, mas faltam todos os antígenos codificados pelo gene RHCE. Ok? E aí passamos pelo passo de sempre, a aula de sorção, grudou tudo que tinha de anticorpo, não sobrou nada no painel do soro adsorvido, então eu tinha um anticorpo contra antígeno de alta frequência apenas. E aqui a fenotipagem, né? C grande, C pequeno, E grande, E pequeno, não é a dela, precisamente, mas do irmão maravilhoso dela. E aí eu tinha um alerta de sangue raro, D-, já sabia a especificidade. Tinha que ir atrás do hematologista. Quando eu fui atrás do hematologista, não era eu, era o Ricardo, do Cariri. Liguei para o Ricardo, Ricardo, me socorre. E a gente foi atrás dos irmãos, mais precisamente a Ana Luzia. E aí, quando o Ricardo me socorreu, eu falo que eu lembro desse caso, gente, todo dia que eu lembro desse caso, eu agradeço. Eu agradeço que não era uma síndrome mielodisplásica. Eu consegui, sim, resolver a vida da paciente. Então, o Ricardo começou a reposição de vitamina B12, porque era simplesmente uma anemia megaloblástica. Então, a gente resolveu o problema dela com reposição de vitamina. E na Ana Luzia, foi lá com o carrinho do Hemose buscar os irmãos para ver quem eram os irmãos raros. E ela tinha realmente 2 irmãos com o mesmo fenótipo. Então, um desses irmãos é nosso doador hoje, extremamente disponível, já doou para vários locais do Brasil. Eu me lembro de já ter doado para Brasília, para o Piauí, eu acho que já doou também para Minas, não tenho certeza, mas é um doador que na hora que a gente precisa, vai lá, nos socorre e está à disposição o tempo inteiro. Maravilha, né? O terceiro caso, um caso do sexo masculino, paciente de 73 anos, tinha uma neoplasia de cólon. Ele era aqui de Fortaleza.
negava transfusões. Eu pessoalmente conversei com ele, falava assim, não, doutora, eu nunca tomei sangue. Aí eu perguntei, o senhor já fez alguma cirurgia? Já, doutora, fiz há muito tempo atrás uma neurocirurgia. Eu falei, talvez o senhor tenha recebido sangue naquele momento. E eu estava de férias. Chefe deve estar aqui, ou não está aqui me escutando, porque senão ela vai brigar comigo. Mas chefe não gosta de férias. Eu não sei se vocês sabem, doutora Luciana não gosta de férias e eu amo as minhas férias. E aí eu estava de férias. Chefe Luciana me liga, Denise, cadê você? De férias, chefe. Estou aqui com um caso, o paciente está internado no ICC, disseram para ele que não tem sangue, e eu queria que a gente tentasse ajudar. E nesse momento era um paciente que não era nosso, era um paciente do serviço privado. Eu falei, tá bom, chefe, pede para ele colher as amostras que eu vejo. Segunda-feira eu estou de volta, e aí a gente já vê como é que fica. E lá vamos nós colher as amostras dele para ver como é que ficava, né? Então, grupo O, positivo, sem nenhum problema. Quando fizemos a pesquisa de anticorpos irregular, a gente já imaginava que não ia ser fácil, né? O que eu faço toda vez que a minha PAI é positiva, gente? Regra 100%. O que eu tenho que fazer toda vez que a minha PAI for positiva? Vixe Maria. Painel, né? Muito bem, obrigada. Então, a gente tem que fazer um painel de identificação de anticorpos, regra 100%. Posso não fazer? Não, não pode. Ah, mas eu não quero. Você vai matar o paciente, certo? Então, regra 100%, faz o painel. E quando a gente faz o painel, a gente faz esse painel da hemácia 1 à hemácia 11, certo? Sempre do grupo O, com fenotipagens conhecidas, sempre fazendo. Aqui na amostra, a gente tem um padrão de fazer em lise e fazer sempre em enzima. Esse painel enzimático não é uma regra para todos os serviços, certo? Mas nós usamos os dois painéis, a gente acha mais seguro fazer a identificação com os dois. Lembrando que, independente do método que a gente faz, eu tenho que ter um testezinho sendo realizado chamado autocontrole, que eu pingo a hemácia do paciente, o plasma e soro dele, e vejo o resultado. Usei painel em lis, autocontrole em lis. Fiz painel enzimático, autocontrole enzimático. Fiz painel em tubo, autocontrole em tubo. Então, qualquer metodologia que eu vou fazer, eu tenho que ter um autocontrole junto, que é o nosso controle para autoanticorpo. E aí, esse paciente tinha um autocontrole negativo, né? Então, até que se prove o contrário, qual o nome do sangue dele? Raro. Sangue raro. E aí, até que se prove o contrário, é um sangue raro. Como é que a gente vai fazer a avaliação do sangue raro? A gente já viu passo a passo. Depois que eu faço isso, qual é o teste que eu faço? Eu olho para as hemácias dele. Como é que eu sei qual é o nome do teste em que eu olho para as hemácias do paciente e vejo o que tem expresso, quais são os antígenos que estão nessa hemácia? Vocês fazem isso todo dia, meu povo. A fenotipagem, né? Então, o próximo passo é sempre a fenotipagem do paciente naqueles que eu posso fenotipar. Nós temos um cuidado muito grande, né, no mundo, de não fenotipar paciente com transfusão de hemácias há menos de 3 meses. Lembram que a gente sempre pergunta isso para o paciente? Quando foi sua última transfusão? Foi transfusão de hemácias? Se foi transfusão de hemácias, eu não vou fenotipar esse paciente. Mas aí tem um segredinho aqui, certo? Somente para os casos raros, que como nós usamos a fenotipagem em cartela, que é capaz de definir a presença de dupla população, somente nesses indivíduos com suspeita de sangue raro eu posso fenotipar com transfusão mais recente. Isso é uma decisão individual, nunca é para ser generalizado, ok? Mas é possível a gente fazer isso para nos dar uma pista para onde vai. E esse paciente, ele tinha de diferente um antígeno Diego A positivo. Passou pela absorção e nós tínhamos uma fenotipagem que tinha um sorinho guardado com anti-Diego B de uma paciente também do Cariri, que estava com a gente, que a gente tinha feito já a identificação, estava com a gente e a gente acabou
usando esse sorinho raro para poder fenotipar a nossa paciente. E o nosso paciente, eu confirmei que ele era Diego A positivo, Diego B negativo, ok? Então, eu estava diante de um sangue raro que no Ceará, e provavelmente na grande maioria do Brasil, é um sangue raro que de vez em quando a gente vai encontrar. Quem lembra do Diego B? O Diego A. O Diego A é um marcador das migrações humanas, né? Onde é que eu encontro população com mais antígeno Diego A, em que o Diego A é mais prevalente? Quem lembra? Quais são as populações? A gente falou isso na aula de outros sistemas de grupos sanguíneos, lá no comecinho. Quem lembra? Vixe, ninguém? Eita, meu Deus, meu povo. Vocês estão aí? Indígena. Muito bem. Aí, alguém para salvar. Então, população indígena, né? É mais frequente a presença do antígeno Diego A, assim como população asiática, marcando a migração humana da Ásia para as Américas pelo Estreito de Bering. Você lembra dessa história? Lembram, né? Uhum. Tem aquelas memórias que nunca desaparecem da nossa vida, né? E aí, esse Diego A é mais frequente na população indígena e é um marcador da origem populacional. Aqui no Ceará, em torno de 6% dos nossos doadores são Diego A positivo. Então, se eu tenho Diego A positivo na minha população, eu vou ter população Diego B negativo. Ok? Então, quem procura acha. E aí eu vou lembrar sempre disso. E aí eu tenho um alerta de sangue raro. E o alerta de sangue raro tem que ser seguido de algumas coisas. A primeira coisa é saber qual a especificidade. Já sabemos, ok? Então, Diego B negativo com anti-Diego B. Lembrando, gente, que aqui no slide passado eu só fenotipei esse doente. Aqui eu não consigo definir a especificidade do anticorpo. Eu preciso de uma hemácia Diego B negativa para confirmar a especificidade. Eu não tinha hemácia naquele momento. O que a gente fez? Eu liguei para a Karina do LAC, falei, Karina, me socorre. Eu acho que é um anti-Diego B, eu tenho um tipo de amostra. Você confirma para mim a especificidade do anticorpo? Manda, doutora Denise. Aí eu mandei, e Karina resolveu para a minha vida, confirmando a especificidade. Então, eu já sabia que era um Diego B negativo com anti-Diego B. Alerta de sangue raro precisa de mais duas coisas, né? Um hematologista para ver o que a gente consegue fazer e os irmãos, ok? E aí eu fui conversar com ele, falei assim, vamos tentar uma reposição de ferro. Era um paciente, vocês lembram, com uma neoplasia de cólon. Eu não sei se vocês sabem que a principal causa de anemia no paciente com neoplasia de cólon é anemia por deficiência de ferro. É um paciente que vai sangrando, inclusive é uma forma que normalmente esse paciente é diagnosticado com neoplasia, na investigação da anemia por deficiência de ferro. E aí, era um paciente anêmico por deficiência de ferro, foi diagnosticada a neoplasia de cólon, e aí eu falei, já que é deficiência de ferro, vamos fazer o ferro, né? E fomos fazer o ferro intravenoso, porque eu queria tentar a doação autóloga, como eu fiz para minha paciente no outro caso, né, que eu mostrei para vocês, naquele primeiro caso do anti-Gerbit. Só que esse paciente, eu comecei a fazer ferro, depois da segunda ou terceira infusão, ele fez um quadro infeccioso, e aí meu hemoglobina, em vez de subir, caiu. Falei, reposição de ferro não vai ter jeito. Então, a gente tem que ver o que a gente vai fazer. Vamos para os irmãos? Aí eu falei, senhor, vamos atrás dos seus irmãos, vamos ver se algum irmão seu tenha o mesmo sangue raro. E tinha realmente, era uma irmã idosa já, que era também Diego B negativo, só que uma irmã que era hipertensa, diabética, dislipidêmica, já tinha meio que passado da idade máxima da doação.
Aí eu falei, não vou deixar essa irmã doar. Porque depois ela tem uma complicação grave aqui durante a doação, né? Tem um infarto, sei lá, tem um AIT, um AVC. Não quero que essa irmã doe. E agora o que eu vou fazer? Porque a anemia não consegui tratar. Não consegui os irmãos. Não tínhamos no Ceará, naquele momento, nenhum doador Diego B negativo. E aí, felizmente, tínhamos uma carta na manga. E essa carta na manga foi o Cadastro Nacional de Sangue Raro. Esse Cadastro Nacional de Sangue Raro foi iniciado em 2013 para a Copa das Confederações. Então, o Ministério da Saúde, a Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados, enviou um e-mail para todos, um ofício para todos os serviços de hemoterapia públicos do país, para que pudessem informar os seus doadores raros para esse registro, que era cuidado, né, que era solicitado pelo Ministério, mas cuidado por Campinas. Então, o Hemocentro de Campinas ficou responsável por administrar essa lista de doadores raros e por informar, quando houvesse alguma demanda de sangue raro, onde teria um doador possível para aquele paciente. E nós hoje, nesse momento, inclusive, estamos no momento de estar atualizando essa lista de doadores raros. Então, até depois de amanhã, Hemocentro se cuidem, inclusive a minha pessoa aqui está um pouquinho atrasada nessa demanda. Estamos nesse momento de falar, nós aumentamos nosso registro de doadores raros, então a gente informa qual o número de doadores fenotipados, quantos doadores têm fenótipos raros, a partir da definição do que é raro, e eles também vão fazer, eles mandam uma tabela para a gente, que a gente preencha com a fenotipagem estendida, quais são os doadores raros que a gente tem. E nesse momento, quando a gente entrou em contato, como eu falei para vocês, Campinas é a responsável pela centralização da informação, então Campinas informou para a gente que existiam 2 concentrados de hemácia disponíveis para essa paciente. Gente, só um segundo. Gente, é só um detalhe que eu esqueci de carimbar umas prescrições aqui, né? Aí não tem jeito, não tem como ser feito o negócio. Mas a Ju vai me ajudar, paciente do sexo feminino, 49 anos, nossa próxima paciente, porque esse paciente foi tudo tranquilinho. Campinas mandou as 2 bolsas, e de forma interessante, a gente vai aprendendo com o tempo, Campinas tinha um doador, tinha uma bolsa líquida no Hemocentro de Campinas, e tinha uma bolsa disponível numa agência transfusional. Então, ela buscou essas bolsas e mandou para a gente. E a cirurgia ocorreu sem nenhuma intercorrência, o paciente não precisou ser transfundido naquele momento. Infelizmente, foi um paciente que teve complicações no pós-operatório, ele acabou indo a óbito dessas complicações, mas é um paciente que eu garanto a vocês que ajudou muito, talvez o Brasil inteiro. Até pouco tempo atrás, era o plasma dele que ele autorizou que a gente coletasse para congelar, que ajudava a fazer a triagem dos doadores raros Diego B negativo aqui no Ceará. Então, e nós já mandamos bolsas Diego B negativo para vários locais do Brasil a partir do sorinho desse paciente, que infelizmente não evoluiu bem, mas que eu tenho certeza que salvou muitas vidas. E aí o quarto caso, o último caso, um paciente do sexo feminino, 49 anos, estava sangrando por uma terapia anticoagulante, ela estava usando Marevan, porque ela tinha sido operada há mais ou menos uns 6, 7 meses, tinha feito uma troca valvar, ela fez uma cirurgia cardíaca e trocou uma válvula de uma valvopatia reumática por uma válvula metálica. E esses pacientes com troca valvar por válvula metálica têm alto risco de trombose dessa válvula, né? Então, são pacientes que são mantidos com anticoagulação para afinar o sangue, né? Então, é um paciente que não estava retornando de forma adequada para a reavaliação do INR, que é o controle dessa anticoagulação, e ela acabou internando numa situação emergencial, com sangramento do trato gastrointestinal, tendo hematêmese,
sangrou muito, e ela internou no Hospital do Coração, aqui em Fortaleza, com uma hemoglobina de 4,7. E era uma paciente procedente do interior do Ceará, de uma serra chamada Tianguá. Essa paciente foi avaliada na agência transfusional e ela tinha, porque era uma transfusão de urgência, né? Tinha uma BO-A positivo, sem problemas, mas claro, se está aqui na nossa aula, não é fácil assim, né? E ela tinha uma PAI positiva, 3 cruzes nas hemácias 1 e na hemácia 2. Quando fizemos a avaliação, ela tinha um painel todo positivo da hemácia 1 a 11, 3 cruzes de aglutinação, um painel todo positivo em enzima, 4 cruzes de aglutinação e um autocontrole negativo. O que significa esse autocontrole negativo mesmo, gente? Eu não tenho um autoanticorpo interferindo no meu painel, né? E aí eu vou fazer um parênteses extremamente importante. Prestem atenção, meu povo. Todo mundo que trabalha no laboratório de imunohematologia tem que ter o conhecimento que se o paciente foi transfundido nos últimos 3 meses, ele pode ter um autocontrole positivo, porque eu tenho um autoanticorpo ligado à hemácia do doador. Eu posso estar diante de uma reação transfusional. Então, a informação, e aí eu falo para todo mundo, a informação da transfusão de hemácias nos últimos 3 meses é fundamental para a gente ter segurança no que a gente está fazendo. A Imuno, de vez em quando, vai ligar para as agências transfusionais e vai falar, cheque quando foi a última transfusão. Por quê? Apesar de hoje estarmos comemorando que 100% das agências transfusionais do Estado estão informatizadas, né? Então, a última foi informatizada no sábado. O sistema não está totalmente em dia. Por quê? Porque a gente faz a digitação das requisições de transfusão. Então, o paciente pode ter sido transfundido anteontem e no SBS essa informação ainda não ter chegado. Então, não é para confiar somente no registro do SBS. Aqui em Fortaleza ainda tem um outro detalhe. O paciente pode ter sido transfundido pelo serviço privado. Ou, às vezes, é um paciente que foi transfundido em outro estado e não vai ter nunca a informação no SBS. Então, muito cuidado, que a informação tem que ser com o paciente. Ah, está inconsciente, então com a família, porque essa informação é fundamental para não ter erro. Se você tiver um autoanticorpo, é totalmente diferente de você ter um haloanticorpo ligado à hemácia transfundida. Porque o autoanticorpo não é para causar hemólise e o halo provavelmente vai. Então, se eu achar que é um autoanticorpo, porque eu tenho uma informação inadequada, eu vou conduzir de forma inadequada esse doente, certo? Então, o autocontrole nem sempre é autoanticorpo. Se o paciente recebeu hemácia nos últimos 3 meses, o autocontrole pode ser um haloanticorpo que pode causar reação transfusional ligada à hemácia do doador. Ok, gente? Vocês ficaram com alguma dúvida nessa informação? Tudo certo? Então, pronto. Mas eu botei uns casinhos fáceis em que o autocontrole é negativo. Ok? Só um segundinho. Pode, é 11. Normal. Ok. Então, eu tenho... Eu tenho agora uma fenotipagem, lembra que é o próximo passo? Negativa para QEL, Celano, KPA e KPB. Eita, meu povo! Que sangue é esse que está tudo negativo do sistema QEL? Quem sabe o nome? Alguém sabe o nome? Oi? QEL-NU? Perfeito, é o QEL-NU, ou K0, né? Então, é uma paciente com QEL-NU e com um anticorpo que reage com tudo testado. Esse anticorpo é chamado anti-KU, de K universal, de QEL universal. Fizemos a ala de sorção, não tinha nada por trás, além desse anticorpo que reagia com tudo na vida. Então, era um K0, um QEL-NU, com anti-KU. E essa paciente,
estava com 4,7 gramas de hemoglobina. Vocês concordam que eu preciso de um hemato, e eu preciso de um hemato rápido? Caso difícil, né? E eu estava no congresso da ABB, nesse momento, o Thier, que é do Laboratório de Imuno, que me mandou esse negócio, e lá vou eu entrar em desespero, lá nos Estados Unidos. Liguei para a doutora Luciana, falei, chefe, ajuda aí. Estou aqui, não consigo resolver. Aí eu contei todo o caso para ela, eu falei, vai buscar no Cadastro Nacional de Sangue Raro já, por favor, e veja o que a gente pode fazer. E vamos ver os irmãos. E aí a doutora Luciana interviu, conversou com o médico, falou que o médico informou que a paciente já tinha parado de sangrar, então ela tinha sangrado muito, mas estava estável naquele momento. Começamos ferro intravenoso, começamos eritropoetina para ela. E aí, eu vou contar o segundo ensinamento da minha vida, tá? Fomos para os irmãos. Por quê? Porque primeiro que eu sempre iria para o irmão, e segundo que o Cadastro Nacional de Sangue Raro não tinha ninguém que é o negativo, que é o nulo. Ninguém, gente. E aí, vai ter que ser na família mesmo. E quando a gente foi buscar os irmãos, ela tinha uma irmã que era Kel nulo. Igualzinha a ela. Dei pulos de alegria. Eu falei, que beleza, vamos ter uma doadora. Vamos ter uma doadora para ela, se ela precisar, mas também vamos ter uma doadora para o nosso cadastro nacional, né, para informar para o cadastro nacional, já que não tem doador no Brasil. E essa irmã era O positivo, que é o nulo. Fiquei numa alegria louca, né? E aí essa irmã ia doar. Aí eu falei, acho que foi até a Soraya, na época do Hemocentro de Sobral, falei, Soraya, não deixe doar, não, porque eu não quero transfundir essa paciente agora, aí eu não quero espoliar a irmã, deixa ela quietinha, que aí a gente chama se algum dia a gente precisar. E aí eu vou ensinar para vocês isso que eu aprendi. Deixem doar, meu povo. Deixem de doar. Porque se a gente não deixar um doador motivado, por exemplo, nesse caso, de doar para a irmã, para salvar a vida da irmã, um doador com medo não doa depois. E foi o que aconteceu com essa paciente, com essa doadora. Na verdade, não é nem doadora, com essa irmã, né? Então, eu não deixei ela doar naquele momento para a irmã, e ela não aceitou nunca mais doar. Nunca mais na vida doar. Já conversamos, Soraya já foi com a equipe de Sobral, já conversou com ela, porque a gente teve demanda do Brasil para a Kelnu, e ela se recusa terminantemente a doar. E provavelmente, se eu tivesse deixado essa doadora, essa moça, né, essa senhora doar antes, ela teria sim doado depois, porque às vezes é um medo que a proximidade com a pessoa que está precisando acaba que esse medo vai embora, né? Ou pelo menos a pessoa vai ter coragem para enfrentar esse medo. E se ela não enfrenta o medo naquele momento, ela não vai conseguir enfrentar esse medo depois com uma pessoa que ela não conhece. Então, lição número 2. Então, lição número 1, não joguem fora os plasmas, PAI positiva. Lição número 2, deixe o doador familiar doar sim, nesse momento. Mas lembrando que se for uma transfusão familiar, eu tenho que fazer o quê com sangue, gente? Qual é o procedimento que tem que fazer? A irmã doou para a irmã. O que eu tenho que fazer de modificação no meu concentrado de hemácias? Tem que irradiar. Irradiar. Muito bem, meu povo. Então, eu tenho que irradiar esse sangue, porque senão a paciente vai ter uma doença do enxerto contra hospedeiro pós-transfusional por conta de uma transfusão aparentada sem irradiação, ok? Então, tem que ser irradiado. E aí, aprendizado, né, com o caso, hoje nossos doadores aparentados vão doar sim. E aí a gente vê o que acontece. Apesar disso, né, mandamos essa amostra para Campinas e a doutora Lilian, junto com a Colsan, acabou fazendo uma avaliação, um sequenciamento do gene, e a gente fez essa descrição publicada na Transfusion de uma mutação nunca descrita no gene KEL, que acabou sendo única no mundo. E o interessante que eu falei com uma amiga minha que era, eu não me lembro se ela era de Tianguá ou de um local do lado de Tianguá. Soraya, como é o nome da cidadezinha do lado de Tianguá mesmo, na Serra? Alguém de Sobral para me ajudar? O Bajara. O Bajara. Viçosa, não é? O Viçosa. Eu acho que a minha amiga é de Viçosa. Aí eu liguei para ela e falei assim, amiga, seguinte, encontramos uma paciente raríssima de Tianguá.
Aí eu acho que, né, cidade muito próxima, família muito parecida, e o mesmo sobrenome dessa minha amiga, que é colega de turma. Eu falei, amiga, é o seguinte, vamos fazer a avaliação de vocês, sei lá se a gente encontra um sangue raro aí, né? E o sobrenome é o mesmo seu. Aí sabe qual foi a resposta dela? Amiga, metade da cidade tem o mesmo sobrenome, mostrando realmente que o efeito fundador tem um papel importante. O que é esse efeito fundador? São famílias, muitas vezes, que colonizam algum lugar e que acabam tendo casamento consanguíneo, e aí você acaba aparecendo coisas mais raras, né? Então, lembrando que, normalmente, uma pessoa rara como essa, eu tenho uma história de casamento consanguíneo dos pais. Os pais heterozigotos, e aí a pessoa nasce homozigota rara. E por isso que é tão mais frequente encontrar um raro na família do que na população geral. Ok? Então, foi muito engraçado que ela falou assim, inclusive, meu marido é Fontenelle também, que era o sobrenome. Então, assim, todo mundo se descobriu ali. Ela falou, ele é primo meu de 3º grau, não sei nem se isso existe. Mas, no final das contas, a gente tem que buscar a família, lembrar do casamento consanguíneo, né, como momento em que a gente encontra mais esses sangues raros. E nossa paciente, graças à intervenção da doutora Luciana, teve uma melhora importante, extremamente rápida da hemoglobina. Então, a equipe assistencial ficou horrorizada, o quanto que ferro com eritropoetina aumenta mesmo a hemoglobina, melhora essa anemia muito rápida. E ela saiu da internação sem necessidade de transfusão, evoluindo muito bem. E aí eu vou contar um pouquinho sobre o nosso registro de sangue raro, ok? Então, nosso registro de sangue raro começou na metade de 2013, com uma bobeirinha, uma mudança pequena de rotina, em que, na época, a gente tinha doadores RHD negativos, que eram fenotipados em todas as suas doações para RH e QEL. Ser grande, ser pequeno, é grande, é pequeno e QEL. Aí eu, naquele momento, eu falei assim, cadê o restante dos doadores? Não, os outros doadores a gente não fenotipa. Vamos fazer uma mudança pequenininha aqui? Vamos parar de fazer fenotipagem RH e QEL, né? Ser grande, ser pequeno, é grande, é pequeno e QEL para os doadores RHD negativos, e vamos usar uma triagem para esses doadores. E aí, aqueles doadores passaram RHD negativo, passaram a ser fenotipados com um pocinho único, que era 10% o valor da fenotipagem RH e QEL, que é a avaliação do CDE. É um sorinho monoclonal com 3 clones diferentes de anti-C grande, anti-D e anti-E grande. E essa rotina do CDE, que era 10% mais barata, foi então introduzida para os indivíduos RHD negativos. Se fosse positiva essa triagem, aí sim eu ia para a fenotipagem RH e QEL. E com esse reagente que eu deixei de usar no RHD negativo, a gente começou a fenotipar RH e QEL para os doadores A e O RHD positivos. Nesse momento, só de O e A a gente não fazia de todos. E um pouquinho mais para frente, alguns meses para frente, iniciamos a rotina de fenotipagem estendida de doadores. A doutora Tânia, que deve estar aqui na aula, lembra bem, era uma rotina manual, né? A gente escolhia os doadores que eram A ou O. Hoje a gente faz essa rotina também dos doadores B. Sempre doador selecionado hemoglobina S negativo. Por que eu vou fenotipar estendido um traço falciforme, né? E aqui a gente tem mais ou menos 1,5%, 1,8% de doadores com traço falciforme. Então, esse doador não vai ser estendido. Doador de repetição, na verdade, esse termo não é mais correto, é um doador, no mínimo, esporádico, certo? Então, doador de primeira vez nunca entra no programa de fenotipagem estendida. Porque, às vezes, esse doador de primeira vez é um doador que vem por alguma doação, às vezes, até direcionada para algum conhecido, e não volta. Aí não adianta eu tentar fenotipar, gastar meus reagentes, que são tão escassos, para fenotipar um doador que não vai voltar. Então, a gente pede que seja pelo menos um doador esporádico, preferencialmente um doador de repetição, para entrar nesse programa de fenotipagem estendida. E não é todo doador que vai ser fenotipado. Eu olho para o RH dele, vejo se ele tem algum antígeno negativo, sempre priorizando aquele R1, R1, o R2, R2 ou o RR,
que são os fenótipos C grande, E pequeno, negativos, E grande, C pequeno, negativos, ou C grande, E grande, negativos, ok? Então, esses doadores com fenótipo RH selecionados vão para a avaliação da estendida. Hoje, a gente está um pouco mais liberal, porque a gente tem já uma quantidade muito grande de doadores fenotipados, então basta ser E grande negativo, basta ser C grande negativo, e nós estamos fenotipando. E sempre QEL negativo. Por quê? Porque bolsas QEL positivos são usadas em poucos pacientes. Não tem por que eu gastar meu dinheiro para fenotipar um doador que eu vou usar pouco. Com uma única exceção. Qual é o doador QEL positivo que a gente fenotipa estendido, gente? Quem sabe? Quem ajuda aqui? É um doador raro chamado celano negativo. Então, todo mundo que é QEL positivo passa por uma avaliação do irmãozinho do antitético, do antígeno antitético do QEL, que é o celano, para ver se ele é um doador raro, celano negativo, ok? Então, só quem é celano negativo, que é raro, que vai para a estendida. Se for QEL positivo, celano positivo, a amostra não vai para a fenotipagem estendida. E nós começamos timidamente a fazer a busca de sangue raro. Então, a gente começou com a mudança do RH, né, do RHD negativo para o CDE. Começamos a fazer RH dos doadores positivos, AIO. Começamos devagarzinho a fazer as estendidas. E a gente começou a buscar primeiro os doadores QEL positivo para tentar buscar os celanos negativos. Então, todos os doadores QEL positivo que a gente identificava nessa fenotipagem, a gente ia para a cartelinha individual do celano para ver se era um celano positivo ou negativo. E o nosso primeiro doador raro do Hemoce foi identificado em outubro de 2013. E foi um doador, eu me lembro o nome, eu me lembro da cidade, né? Eu falo que a gente tem algumas coisas que marcam. Era um doador de Canindé, chamado Cícero. E aí o Cícero de Canindé foi nosso primeiro doador raro em outubro de 2013. E aí a gente percebeu um problema na nossa rotina, que a gente, dentro do Hemoce, não tem sorinho anti-Diego-A comercial. Nós sabemos que existe uma dificuldade no mundo inteiro de ter alguns soros raros. O soro anti-Diego-A é um soro raro. E a gente usa plasma de doador com anti-Diego-A para avaliação dos doadores e dos pacientes. Isso é uma rotina na grande maioria dos serviços do mundo. E eu tinha um doador que eu já sabia que tinha anti-Diego-A, e eu convoquei esse doador para que eu tivesse o plasma dele para ajudar nos pacientes, né, na transfusão dos pacientes, e ajudar na busca de doadores também a partir do fenótipo Diego-A. E esse doador que foi convocado por mim para ajudar a resolver esses casos, foi um doador que passou como PAI negativa na minha rotina. E quando eu falei, eu não me lembro nem quem é que estava no laboratório, eu falei, cadê esse doador que eu convoquei? Deixa eu ver, PAI negativa, vamos olhar a hemácia de triagem, a hemácia da PAI do doador. E lá vai a surpresa, que a hemácia da PAI do doador era Diego-A negativo. Eu falei, não vai pegar nunca, né? Aí a gente fez um ajuste dessa hemácia, pedimos para a empresa que era responsável pelo envio das hemácias naquele momento, que mandasse apenas hemácias Diego-A positivo para a gente. Então, a partir dessa adequação das hemácias de triagem de doadores, nós conseguimos começar a ter nosso pool de doadores com anti-Diego-A. E esses doadores com anti-Diego-A são até hoje a fonte de fenotipagem de doadores e pacientes no Hemoce. Então, é um recurso que ia para o lixo. Lembram que PAI positivo é para ser descartado, mas hoje a gente guarda como se fosse um tesouro. Em novembro de 2013, eu acredito que algumas pessoas que estão aqui na aula estiveram nesse congresso, teve o EMO, e o EMO fez um curso pré-congresso, que foi um dia inteiro falando sobre sangue raro. E aí eu saí animadíssima dessa aula, né? Tinha uma pessoa que foi lá e falou assim, quem procura acha. Aí depois uma outra pessoa que eu não sei quem é, gente, até hoje, chegou e falou assim, a pessoa que falou antes de mim falou, quem procura acha. Mas eu digo para vocês uma coisa ainda mais importante, quem não procura, não acha. E eu sou super animada, não sei se vocês sabem, né? Quando eu vejo uma coisa nova que eu sei que a gente pode fazer, eu falo, vamos fazer. Aí eu liguei para a chefe, doutora Luciana,
estão estimulando os hemocentros do Brasil a criarem seus registros de sangue raro. E eu queria mudar a nossa rotina de fenotipagem estendida, que a gente começou há pouco, para acrescentar alguns antígenos para buscar especificamente sangue raro. Não são antígenos que vão vão mudar muito a rotina do paciente, mas vão permitir que a gente busque sim esse doador raro para ter o nosso registro no Ceará. A gente pode fazer isso? Aí a resposta dela foi assim: Denise, quanto é que vai custar? Aí eu falei, chefe, a gente fenotipa mais ou menos uns 40, 50 doadores por dia, inicialmente eram só dias úteis. Eu queria acrescentar 3 antígenos. Naquele momento, esses 3 antígenos teriam um custo de mais ou menos R$15, que eu faria 1 ou 2 vezes no máximo, né? Podemos? Com certeza, podemos, pode se ajustar. E a gente se ajustou a partir dessa conversa para começar a triar, né? Então, a gente começou a triar o KPB, fazemos KPB triando o KPB negativo e o KEL nulo. Por que eu não faço com celano? Porque o celano vai me dar pouca resposta, certo? Eu vou ter uma resposta só com o celano negativo, porque eu vou estar fazendo o KEL. Então, eu avalio o KEL positivo, aí eu vejo o celano. Mas na rotina de fenotipagem estendida, o celano não é visto. Só quem é visto é o KPB. Esse foi um antígeno que a gente introduziu para a busca de doador raro. Então, se é KPB negativo, pode ser KPA negativo, celano negativo, KEL negativo, como a nossa paciente KEL nulo, pode ser KEL nulo, ou pode ser simplesmente KPB negativo, que é outro sangue raro, que foi o primeiro que eu apresentei para vocês nessa aula. O Luteran B negativo, o Luteran B serve para triar o Luteran B negativo e um fenótipo chamado INLU, ou outro fenótipo raro, Luteran A-B-, que hoje a gente também, desde 2013, vem fazendo essa busca. O S grande e S pequeno, que a gente faz para a rotina de paciente, triando o negativo. O KID A e o KID B fazendo para triar o KID nulo. Nós não temos doadores KID nulo ainda, mas temos um paciente, né? Pode ser que a gente encontre um doador. E o CDE positivo, a gente triava as variantes raras do RH negativo. Começamos a ter o cuidado sempre de identificar os anticorpos contra antígenos de alta frequência e contra antígenos de baixa frequência. Lembram que eu falei que a prova cruzada, às vezes, pode ser um momento em que eu identifico um sangue raro? Por quê? Existe uma rotina, a gente vai ver isso nas próximas aulas, que toda vez que eu tenho uma PAI negativa e uma bolsa incompatível, eu tenho uns passos a seguir. Qual a primeira coisa que eu faço quando eu tenho um paciente com PAI negativa e uma bolsa incompatível, uma prova de compatibilidade incompatível? Qual a primeira coisa que eu faço, gente? Cumbir direto da bolsa. Muito bem, Larissa. Primeira coisa que eu faço é o cumbir direto, o teste direto da antiglobulina da bolsa. Porque pode ser um TAD positivo do meu doador interferindo no meu teste, né? Mas, se o meu TAD da bolsa for negativo, eu tenho que mandar essa amostra para estudo, porque pode ser um problema com o meu paciente, provavelmente é um problema com o meu paciente. Ele pode ter um anticorpo com efeito de dose, minha massa da PAI não está lá essas coisas, ou pode ter um anticorpo contra antígenos de baixa frequência. Por que é tão importante eu identificar esse anticorpo contra antígenos de baixa frequência? Eu queria 2 razões, meu povo. Quais são as razões para ser tão importante eu identificar um anticorpo contra antígenos de baixa frequência? Alguém me ajuda? A primeira razão é saber qual anticorpo que o paciente tem, né? Porque esse anticorpo pode causar uma reação transfusional. E ele pode sumir. Lembra que os anticorpos desaparecem até 3 meses após a transfusão? Então, um anticorpo que eu estou vendo hoje, mas pode ser que ele evaneça, ele desapareça, mas mesmo assim tem que ser respeitado, ok? Então, a primeira razão é a segurança do paciente sempre. Eu vou entender essa minha prova incompatível como uma nova hemácia da PAI. Minha PAI deu negativo, mas eu tenho uma outra hemácia que eu fiz aqui, que deu incompatível, então tem alguma coisa ali, tem um anticorpo que eu preciso estudar. E quando eu pego esse meu paciente que tem um anticorpo com antígeno de baixa frequência,
e dá incompatível com uma bolsa, significa que o meu doador tem um antígeno de baixa frequência. Vocês concordam? Se o meu doador tem um antígeno de baixa frequência, ele pode ser um doador raro, porque ele pode não ter, dependendo do antígeno, o antitético que é de alta frequência. Vamos pensar aqui, por exemplo, num anti-KPA. Quem está no laboratório pode pegar o antigrama, aquela folhinha que vem com a PAI, e vai ver que as hemácias da PAI praticamente nunca vêm com KPA positivo. Quem conseguir pegar essas hemácias consegue ver que praticamente nunca eu vou ter uma hemácia de triagem PAI com KPA positivo, certo? E aí eu trio e deu um incompatível com o meu doador. Ele pode ter um KPA positivo, consequentemente, ele pode ser um KPB negativo. Então, na hora que eu identifico um anticorpo contra antígeno de baixa frequência, que eu peguei na prova de compatibilidade, aquele doador pode ser raro. A gente sempre tem que lembrar disso, ok? Então, sempre que possível, identificar os anticorpos contra antígeno de baixa frequência também. É um desafio gigantesco. Eu conversei recentemente com a Karine do LAC, ela comentou que toda vez que eles conseguem identificar um anticorpo contra antígeno de baixa frequência, é todo mundo comemorando no laboratório, porque é um desafio muito grande, né? Mas a gente tem que tentar. E a gente tem que criar as nossas plasmatecas. Como é que eu faço isso? Eu pego meus anticorpos mais simples, às vezes, mas os mais difíceis, e vou congelando. Qual a dificuldade de congelar plasma? Nenhuma. Eu enfio no freezer, está tudo resolvido. E aí, essa plasmateca pode acontecer com plasma de pacientes. Nós hoje identificamos, né, com a ajuda do LAC, o primeiro anti-RIT-A do Hemoce. Não tínhamos nenhum paciente com anti-RIT-A. Essa amostrinha está congelada. E nós temos os doadores também, né? Eu mostrei para vocês o anti-Diego A, mas nós temos hoje doadores com anti-Gerbit, com anti-Diego B, que são usados, inclusive, na rotina da triagem dos doadores raros. E eu preciso desse anti-Diego A para fenotipar meus doadores para Diego A e os meus pacientes também. E a nossa soroteca começou lá em 2013 com o nosso anti-Gerbit, né, que a gente viu do nosso paciente AB, que muito solícito deixou que a gente fosse coletar a amostra para começar a nossa soroteca de doadores raros, de pacientes raros, e ajudar realmente a resolver outros casos. E hoje, até me ligaram aqui na aula, hoje eu estou meio atrapalhada, que todo mundo está falando comigo, nós temos uma paciente com sangue raríssimo, que ela tem um anti-Gerbit 3 no seu plasma. É uma paciente que vai para a esterectomia, o primeiro anti-Gerbit 3, provavelmente que a gente pega aqui no Hemoce. Nós temos alguns doadores com anti-Gerbit 2. A diferença principal é o painel enzimático, o anti-Gerbit 2 quebra, o anti-Gerbit 3 intensifica. Então, ela tem um anti-Gerbit 3, que eu não tenho doadores, pelo menos genotipados para ela, e eu estou mandando, essa amostra foi ontem para o Einstein vai genotipar para a gente, para a Gerbit dela e de outros doadores que a gente tinha aqui, e ela está coletando bolsa autóloga. Então, a gente vai fazer doação autóloga para ela, para que ela possa fazer a cirurgia dela com um pouco mais de segurança. Então, a paciente que virou doadora para ela mesma, e aí eu vou ter hemácias Gerbit negativo para ela, mas eu tenho também um plasma com anti-Gerbit 3 para a gente usar na nossa rotina. Então, doação autóloga é um ganho enorme para o paciente, mas um ganho extremamente, talvez até maior para todos os pacientes e doadores do estado, porque eu vou ter uma bolsa de plasma que vai ser guardada como um tesouro, ok? E aí a gente inicialmente começou a fazer triagem de Diego A para os doadores O, que era o nosso plasma de doador com Diego A era O. Hoje a gente trabalha com diversos grupos e hoje fazemos a triagem para Diego B, né? Então, Diego A positivo na minha avaliação. Eu tenho um eluato de uma paciente com anti-Diego B, que também passou por doação autóloga, que a gente faz a avaliação para Diego B na nossa rotina de doadores. Temos agora uma solução de congelamento de hemácias, como eu falei para vocês. Esse foi um ganho relativamente recente, né? Porque demorou um pouquinho mais para a gente introduzir essa melhoria. Mas nós estamos com outro processo de melhoria de congelamento de hemácias,
nós vamos começar a trabalhar com tambor de nitrogênio líquido, que é a forma um pouco mais segura de guardar essas hemácias e que acaba sendo mais produtivo e mais barato, na verdade, também, esse congelamento. Mas para quem não consegue ainda, como a gente passou, né, a gente já está há 8 anos nesse programa de doador raro, sem ainda o tambor de nitrogênio, a solução de congelamento ajuda demais. Resolveu inúmeros casos para a gente por conta da possibilidade de congelar essas hemácias. Mas, se tudo der certo, nos próximos meses nós estaremos congelando em nitrogênio líquido, que é a metodologia mais adequada para congelamento dessas hemácias, com maior capacidade de congelamento sem dano à hemácia e uma forma mais fácil de usar essa hemácia depois que se formam umas gotinhas congeladas no nitrogênio. É bem bacana, estou doida para começar. Fazemos hoje também, né, vocês sabem, né, acredito que todo mundo aqui saiba, que nós temos doadores Bombay no Ceará e muitas famílias Bombay no Ceará. Nós temos 9 famílias diferentes Bombay para Bombay aqui. Então, se a gente tem família de paciente, a gente tem que ir atrás de doador. E nós fazemos a triagem dos doadores O para Bombay. Inicialmente, a gente fazia avaliação de anticorpo frio, que foi outra coisa que os nossos pacientes e doadores nos ensinaram, é que o anti-H não lê livro. Então, o anti-H que deveria reagir na PAI em gel a 37 graus, frequentemente a gente não consegue pegar, certo? Então, nós fazíamos triagem dos doadores com anticorpo frio, então usávamos hemácia de triagem em tubo. Hoje a gente faz a triagem dos doadores O com lectina anti-H, mas os nossos pacientes, na rotina, a gente vem introduzindo, não estão em todas as agências transfusionais, mas acredito que já esteja na maioria, a triagem com hemácias O para reversa, certo? As agências de Fortaleza já estão todas, a região metropolitana, recebendo uma hemácia que é a triagem Bombay, que todo paciente O tem que fazer essa avaliação para ver se encontra um anticorpo frio, porque esse anticorpo frio pode ser um anti-H, e essa amostra vai para a imuno para que a gente faça a lectina para confirmar ou não que aquele indivíduo é Bombay. Fazemos nossa avaliação, como eu falei, de Diego A, todo Diego A positivo, eu uso o Eluato da minha paciente doadora, com anti-Diego B. Fazemos avaliação de GERPT também dos nossos doadores. E, recentemente, a gente recebeu, na verdade, tem 1 ano e pouco, a gente recebeu uma doação de uma amostrinha com anti-HRB, e a gente começou a triar alguns doadores para HRB, a partir de uma fenotipagem específica do RH. Então, eram doadores RHD negativo, com C grande positivo, e a gente triava com esse sorinho. E nós uniformizamos a forma que a gente trabalha na Hemorrede em maio de 2015. O último hemocentro regional do estado foi centralizado em Fortaleza. Então, o mesmo transporte que já fazia o transporte, né, do NAT, das amostras do NAT e das amostras de sorologia, passaram a transportar também a amostra da imunohematologia. E isso permitiu que a gente fizesse um processo muito mais seguro, porque nossos testes são automatizados e interfaceados agora de toda a hemorrede, antes era manual. Quem trabalhava nos hemocentros, né, na época, sabia quanto que era difícil manter essa rotina de doador, principalmente numa coleta maior, fazer tudo na mão é muito difícil. Essa centralização levou a menor custo. Hoje eu digo para vocês que a gente está pagando 1/3 do valor que a gente pagava em 2013 só para Fortaleza. Então, estou fazendo dos regionais inteiros do estado e eu pago menos do que eu pagava só para Fortaleza em 2013. Então, eu consigo fazer mais testes por equipamento, consegui otimizar os colaboradores. Nós temos equipes pequenas, né, tanto em Fortaleza quanto nos regionais. Então, as equipes dos regionais, a gente conseguiu que essas pessoas que ficavam na rotina da imunodoador fossem realocadas em outras funções. E a gente, inclusive, reduziu a quantidade de gente aqui em Fortaleza por conta de uma adequação das rotinas. E nossos doadores do estado inteiro são fenotipados, não é mais Fortaleza. Então, o estado inteiro, nós temos doadores fenotipados, e nós temos demandas que a gente, de vez em quando, tem um paciente específico, por exemplo, no Crato. Aí a gente avisa, laboratório de imunodoador, eu estou com um paciente específico com esse fenótipo,
melhore aí a fenotipagem desse fenótipo específico para ver se a gente consegue encontrar um doador para o nosso paciente. Então, essa conversa existe com grande frequência para melhorar os nossos processos e agilizar o atendimento dos nossos pacientes. E desde 2013 eu conto a mesma historinha, gente, da questão da fenotipagem. Eu falo, a gente está plantando nossa floresta. Nós estamos plantando nossa floresta. Todo doador que a gente seleciona de forma adequada para fazer a fenotipagem é um doador que vira uma árvore. E daqui a pouco vamos ter uma floresta gigantesca. Na verdade, nós já temos essa floresta enorme de doadores fenotipados. E são doadores comprometidos. Nós temos na Hemorrede do Ceará, né, em torno de 96%, 97% de doadores espontâneos, quer dizer que não estão indo doar por algum conhecido, eles vão doar porque eles querem, sabem da importância deles na humanidade, por ato de solidariedade e cidadania. E nós temos em torno, gente, é essa coisa mais linda do mundo, de 50% de doadores de repetição na Hemorrede. É o doador que doa mais do que 2 vezes num período de 12 meses, maior ou igual a 2 vezes. Então, é um doador que retorna. Então, nossa floresta é uma floresta lindíssima, com doadores maravilhosos, porque a população cearense entende sua importância para os pacientes. E hoje nós temos um pouco mais, provavelmente, 50 mil doadores com fenotipagem estendida. Eu tinha um número há algum tempo que chegava a quase 49 mil, então devemos talvez ter mais de 50 mil doadores. Fazemos uma rotina de pelo menos 48 estendidas por dia. Lembrando que o doador, que é antígeno negativo, desde o começo do ano passado, aprendi com a ProSangue, eu refenotipo só os antígenos negativos. Então, nós temos 2 fenotipagens, mais 2 fenotipagens dos antígenos negativos. Então, o doador que é refenotipado, ele vem além dos 48, aquele que já veio, já tem a primeira fenotipagem, o laboratório seleciona esses doadores para fazer dos antígenos negativos. E nós fazemos busca ativa de doadores raros diariamente, porque a gente entende, o Hemócio entende isso como sua missão. É necessário que a gente busque esses doadores para que os nossos pacientes possam ser atendidos. Isso aqui ainda tem que ser um pouquinho atualizado, é uma atualização nova, mas a gente já mexeu. Eu convoquei alguns doadores recentes para confirmar fenótipo. O que a gente sabe é que a gente tem uma variedade boa de fenotipagens raras entre os nossos doadores. Alguns doadores, como vocês podem ver aqui embaixo, esses 3 últimos, são doadores que foram descobertos depois da implementação da nossa rotina de genotipagem. Então, hoje nós genotipamos tanto pacientes quanto doadores. Os doadores que são selecionados de carro de pé. do grupo O. Deixa eu só fechar aqui. Sempre do grupo O, de repetição, então tem que ter pelo menos aquelas 2 doações nos últimos 12 meses, que a gente seleciona a partir da combinação de antígenos pouco frequentes, lembra daquela definição de sangue raro? Então, por exemplo, um R1, DUF-A negativo, KID-A negativo, S grande negativo, eu seleciono essa amostra para a genotipagem. E outro doador que a gente seleciona para a genotipagem é o DUF-A menos B menos. Lembram desse doador? O doador DUF-A menos B menos é um doador afrodescendente. Por que nós selecionamos esse doador para a genotipagem? Porque o afrodescendente tem maior frequência de sangue raro, de coisas que eu não consigo ver na fenotipagem, do que o indivíduo que não é afrodescendente. Então, a partir dessa seleção dos DUF-A menos B menos, nós encontramos, por exemplo, doador JSB negativo. Nós temos 2 doadores. Doadores HRB negativo, tanto pela triagem do CDE, que eu contei para vocês, RHD negativo, C grande positivo, eu fazia a triagem com o anticorpo que Ribeirão doou para a gente. Nós temos 14 doadores homozigotos para HRB negativo, alguns com HRB maiúsculo negativo, certo, gente? Eu não me lembro se o valor dos HRB maiúsculo talvez seja 4 ou 5, não tenho esse número na cabeça agora. E 2 doadores HRS negativos. E um deles é muito interessante, por isso que eu falo, revisem seus doadores e seus pacientes. Um deles era uma doadora que doou para a gente, ela era E pequeno positivo e tinha um anti-E pequeno no seu painel. Autocontrole negativo, quer dizer, era um halo anti-E pequeno. E nós pedimos para essa doadora comparecer para doação, para reavaliação, e ela, no final das contas, naquele momento não pôde doar,
mas ela aceitou coletar uma amostra para a gente, para genotipar. E quando a gente mandou para a genotipagem, a gente descobriu que, na verdade, ela é HRS negativo. Aquilo que a gente chamou de anti-E pequeno era um HRS. Então, olhem para os seus doadores, olhem para os seus pacientes, que às vezes vocês encontram uma coisa rara que naquele momento, lá atrás, a gente não tinha o que fazer, a gente consegue fazer agora. E nós temos nossa hemateca, nossa soroteca. Claro que eu quero, como eu falei para vocês, mudar a forma de armazenamento, é um plano, porque nós não temos mais espaço para congelar nossas amostras. A gente tem ocupado os freezers a mais do que a gente poderia. Mas nós, de vez em quando, encontramos também pela genotipagem, por exemplo, nós temos um doador que a gente encontrou pela genotipagem, que é MIA positivo. Essa amostra foi para alguns serviços do Brasil que pediram. Temos Cartwright-A, foi uma paciente, uma gestante, com anti-Cartwright-A, que a gente diagnosticou há alguns anos, acho que foi em 2014. Nossos pacientes doadores Bombeis, o D-, RH null, isso daqui foi doação de Minas e do Piauí. O negativo, é o negativo. O negativo, nós temos o Gildás, inclusive, nosso motorista, que é o negativo. Gerbit 2-, e agora com a nossa paciente, Gerbit 3-, né? Então, a nossa paciente vai entrar aqui também na nossa hemateca e na nossa soroteca com anti-Gerbit 3, que é o NU, aquela nossa paciente, a irmã dela. Diego B negativo, vocês vão ver aqui, eu vou voltar aqui. Diego B negativo, você lembra que eu não tinha paciente para atender nosso paciente, um doador para atender nosso paciente, aquela historinha lá em 2014, 2015 mais ou menos, nós temos 24 doadores Diego B negativo cadastrados no EMOS, todos genotipados. Coisa mais linda do mundo. Então, de vez em quando, nós temos bolsas raras, frescas, de doadores que vieram espontâneo, apesar de a orientação que a gente sempre dá, de, por favor, só venham se convocados, às vezes eles precisam doar, e a gente autoriza, obviamente, nós não queremos perder esse doador, né? E os nossos sorinhos raros são muito importantes para a gente também. Então, Luminex, ok, nós fazemos, então, desde novembro de 2019, a genotipagem pelo CoreID, responsável pelo laboratório Altier, que vive sendo aperreado por mim, não sei se vocês sabem, adoro aperrear o povo, meu povo. E aí nós estamos conseguindo manter essa rotina de forma adequada e conseguindo encontrar doadores raros e ajudar muitos pacientes, e não só aqui do Ceará, recebemos amostras do restante do Brasil, porque de vez em quando eu falo que imunemata é muito cooperação. Se eu não tiver a minha na imunemata, eu não consigo resolver a vida dos pacientes, dos doadores, né? Então, o EMOS foi sempre muito ajudado, desde o comecinho, por diversos serviços. Até hoje, não mandei para o Einstein ontem as amostras dos doadores e pacientes Gerbit negativo. Então, Einstein, Ribeirão, Campinas, ProSangue, foram locais que sempre receberam nossas amostras com até felicidade. Eu acho muito bacana isso. E eu fico muito feliz, da mesma forma que a gente foi ajudada, eu fico muito feliz de ajudar outros hemocentros. Porque é cooperação. Se a gente não se ajuda, a gente não consegue resolver a vida da nossa população, né, de forma geral. E nós criamos alguns artifícios, né? Então, um dos artifícios que a gente criou foi o alerta dentro do SBS, nosso sistema informatizado, de toda a movimentação do doador, de sua amostra, de sua bolsa. Então, se eu tenho um doador raro, vai aparecer na triagem um alerta. Se eu tenho uma amostra rara, vai aparecer na imunematologia o alerta. Se eu tenho uma bolsa rara, vai aparecer em toda a movimentação. E isso facilitou com que essas amostras, essas bolsas não passassem de forma desapercebida, né? E isso a gente tem hoje um estoque físico e no sistema e no SBS separado. Eu sei o que eu tenho na minha gaveta de sangue raro olhando no SBS, porque eu coloco todas as nossas hemácias ali, certo? Então, isso facilita também a busca desse doador raro, dessa bolsa rara. E o sangue raro recebe o sangue raro, recebe uma etiquetinha de sangue raro e recebe uma estrelinha de sangue raro. E essa estrelinha, ela vai para aquelas bolsas que não são Duff A-B-, porque no nosso programa de sangue raro, a gente decidiu definir Duff A-B- como raro, apesar de na nossa população ser em torno de 4%. E aí já me perguntaram, por que, doutora Denise, se é 4% você está chamando de sangue raro? Porque uma das maiores demandas que a gente recebeu do Brasil por sangue raro foi Duff A-B-. Lembra que a definição é populacional?
Pode não ser raro aqui no Ceará, mas com certeza é muito raro em Santa Catarina, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Eu tenho populações diferentes, migrações diferentes. Então, nós definimos guardar essa bolsa como rara, primeiro para poder resolver a demanda fora do Ceará, também aqui no Ceará, porque a gente vai ter pacientes, às vezes, que precisam. E esse doador, lembro que a gente tria também para genotipagem, então ele vai para a genotipagem e pode ser que esse DAFA menos B menos, que eu achava que era só isso, seja um JSB negativo. E olha que beleza de bolsa, né? E aqui nossos doadores lindíssimos, plaquinha copiada de Sobral, viu, Sobral? Nós temos essas plaquinhas que Sobral fez bonitinha, a gente copiou para a hemorragia inteira. Nossos doadores sangue raro recebem essa plaquinha se desejarem publicizar aquele ato tão lindo da doação convocada para um paciente específico. Essa doadora aqui é Lutheran B negativo. Esse nosso doador foi descoberto pela genotipagem, que é JSB negativo. Ele doou hemácia dupla para um paciente em Campinas. Gente boníssima, no meio de um feriado, a gente precisava ajudar a Campinas a resolver o caso, né? Aí eu falei, Malu, eu vou coletar a amostra do nosso doador, ver se ele topa vir, eu preciso confirmar a fenotipagem dele, porque a gente pegou pela gene e não tem a fenotipagem ainda. E aí eu peço para ver se ele vem e eu mando a amostra para você testar aí. E no final das contas, ele veio no feriado para coletar só a amostra, ele sabia, ele veio só para isso. E aí foi compatível, confirmaram o anticorpo do paciente de lá, e ele foi convocado depois do hemácia dupla por aférese, coisa mais linda do mundo. E esse daqui é famoso, né? Vocês conhecem ele? Esse nosso doador Bombay, que foi o sangue raro que foi para criança na Colômbia, em 2000, lá vai pedrinha, não lembro mais quando foi, bolinha, né? 2017, 2016... Então, ele veio para um paciente aqui do Ceará, Bombay, ele doou também hemácia dupla. Outro menino extremamente disponível e preocupado realmente em fazer o melhor pelo mundo. E hoje a gente mandou hemácia para congelar, algumas hemácias para congelamento, inclusive a gente mandou hemácia Bombay recente para congelamento. Já enviamos nacionalmente 58 concentrados de hemácia raro. E a gente perguntou para o Ministério da Saúde, recentemente, eu pedi para a Isa fazer essa pergunta, como que o Hemócio está diante dos outros serviços em relação ao envio. Então, 1/4 do sangue enviado raro no passado foi do Hemócio, e esse ano o maior serviço a enviar sangue raro para o restante do Brasil foi a gente. Então, eu sou muito feliz, sou muito grata por toda a oportunidade que o Hemócio e a nossa população nos dá para lidar com sangue raro, né? Então, lidar com sangue raro significa eu ter que ter a decisão. É uma decisão, gente, que não é custosa, né? Eu preciso definir que é aquilo que eu quero. E aquilo que eu quero é, sim, ter doador fenotipado rotineiramente para múltiplos antígenos. Isso não é eu não entendo isso como uma opção. A portaria coloca que sugere a realização, né? Mas isso é uma necessidade. Eu consigo ficar com um paciente com múltiplos anticorpos esperando dias para receber a bolsa? Depende do paciente. Tem paciente que não dá para esperar. Aí eu vou ter que procurar 1.000 bolsas, 2.000 bolsas, às vezes, para encontrar o sangue para aquele paciente. Não dá, né? Então, nós precisamos ter essa decisão. É uma decisão institucional que não é cara. É um doador que vai ser visto no máximo 2 vezes. E para o resto da vida eu tenho aquela árvore florescendo e vindo na hora que a gente precisar. Vou sempre identificar os anticorpos, avaliar a doação autóloga, ferro, B12, eritropoetina, o que for necessário para evitar, às vezes, a transfusão daquele paciente. Sempre buscar os irmãos e lembrar do Cadastro Nacional de Sangue Raro, Cadastro Internacional e, ocasionalmente, a possibilidade de unidades congeladas, apesar de ser muito difícil no Brasil, Sírio ainda está congelando. Certo? Então, gente, era isso. Claro, planos para o futuro, porque a gente não pode deixar de ter, né? Eu sou uma sonhadora. Quem me conhece sabe que eu não sonho pequeno, meu sonho é grande, e às vezes acontece. Com dificuldade, mas às vezes acontece. E o plano para o futuro é um programa mesmo de troca de amostras raras entre serviços de hemoterapia do Brasil. A Ana está aí escutando, Ana Cláudia Peron. Eu te vi aí no comecinho da aula, ainda está por aí.
mandamos um projeto para ver se é possível a gente conseguir um patrocínio para esse programa. A gente já tem um nome, eu converso sobre esse programa com a doutora Lilian há muito tempo, inclusive foi criado, esse nome é TASI, Troca de Amostras de Sangue Interessante do Brasil, TASI Brasil. E tem um site que eu paguei para o site, não existe o site ainda, mas existe o domínio pago, porque precisa sonhar, né? Precisa sonhar e fazer um passo de cada vez. Gente, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham aprendido alguma coisa diferente para fazer no serviço de vocês, que tenham aprendido a enxergar um paciente, um doador raro, de um jeito diferente, né? Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, querem comentar alguma coisa. Ninguém, silêncio absoluto. Pelo menos entenderam, porque dizem que se não tem pergunta, ou é porque entendeu tudo, ou não entendeu nada. Imunemato, geralmente, eu parto do princípio que entenderam nada. Olha que tristeza. Severo, tudo bom? E aí, conte aí. Fala um pouquinho mais alto, eu acho que é meu som aqui. Oi. Espera aí que eu vou tentar. Severo, tá tão ruim o áudio. Eu não consigo te escutar. Eu não consegui te entender, Severo. Você pode repetir, por favor? Será que é a sua internet? Não, não está saindo o som. Gente, vocês estão escutando? Eu estou preocupada. Não. Severo, a gente não consegue te escutar. Não dá para escutar. O Severo? Não estou escutando, não. O Severo é do Hemope, Pernambuco. Gente, alguém quer falar alguma coisa, quer colocar alguma coisa? Quem já viu sangue raro por aí? O que vocês encontraram já de diferente? Não? Então, tá bom. Gente, obrigada. Uma boa semana a todos. E aí, semana que vem a gente volta, certo? Mas semana que vem a gente vai falar sobre as rotinas das agências transfusionais. São 2 aulas para falar de rotina. O que a gente padronizou nas agências transfusionais do Ceará e algumas dicas, né, de como melhorar o atendimento dos nossos pacientes. Obrigada a todos.